nesta manhã, a minha meditação, ou o título da minha meditação é Deus, Deuses, Ídolos e Demónios. Em primeiro lugar, gostaria que cada um de vocês pensasse por um momento qual é o teu conceito de Deus, o teu conceito de deuses, de ídolos e demónios. Muitas vezes nós temos conceitos errados e porque temos conceitos errados dizemos coisas erradas. Mas quando nós temos os conceitos bons dizemos coisas acertadas. E isto é muito importante. E uma das coisas que eu gostaria de dizer é que a Bíblia, e para nós Bíblia é a palavra de Deus, no seu primeiro livro começa por fazer uma afirmação, que existe apenas um Deus, e que esse Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, ou seja, no princípio da criação, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não pretende provar a existência de Deus, nem quer através dos seus livros provar nada a ninguém, porque ela não precisa de provar nada. Deus não necessita provar a sua existência. A Bíblia apenas diz a maneira como foram feitas as coisas e como é e foi e continuará a ser o grande projeto de Deus para o homem através dos tempos. Deus sempre existiu. Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente, imutável e poderíamos acrescentar muitos mais atributos acerca de Deus. Ou seja, Deus não foi criado, não teve princípio e não terá fim. Deus criou o homem e quando Deus criou o homem, Deus relacionava-se com ele e o homem relacionava-se com Deus. E logo mais, o inimigo, conhecido por diabo, que é invejoso, tem inveja de Deus, não pode admitir que o homem adore e sirva a Deus. É por isso que o diabo só tem um objetivo e é destruir o homem. E é ir contra tudo que se estabeleceu por Deus como bom e necessário para a nossa felicidade e para a vida eterna. Por isso, o inimigo, o diabo, disse ao homem, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Ou seja, o inimigo desde o princípio com as suas mentiras tem enganado o homem, continua a enganar o homem e o homem nem se apercebe que está a ser enganado. Depois também de terem comido do fruto proibido, diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 8. A ideia de Satanás ainda hoje é a mesma. Tu homem, tu mulher, podes ser como Deus. Não necessitas de Deus para nada. Deus não existe, diz ele a outros. Outros diz, tu és o próprio Deus. E a outros também diz, a Bíblia não é a palavra de Deus. E reparem bem, a Bíblia continua a ser o livro mais atacado. A Bíblia continua a ser livro proibido em muitos países. E eu faço a pergunta que já tenho feito muitas vezes, porquê? Um livro que não serve, um livro que não presta, porque é que é atacado? Porque é que tanta gente vai contra ele? Porque é que na China, agora mesmo, a Arábia Saudita, tantos outros países estão contra completamente a Bíblia? Porque é que os ateus estão contra a Bíblia, se a Bíblia não vale nada? Porque é que a Bíblia tem tantos inimigos? Ora, uma coisa que não vale nada não deveria ter inimigos, simplesmente deveria ser ignorada. Mas há alguma coisa na Bíblia que faz moça a muita gente. A mim não me fez moça, a mim abriu os meus olhos. A muitos dos que estamos a ouvir, abriu os nossos olhos para vermos a verdade de Deus e o projeto que Deus tem para a humanidade. É interessante que Isaías fala-nos de um versículo, no capítulo 42, versículo 8,
no qual Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Deus define-se como único e verdadeiro Deus. Só não te diz que, ao rejeitares Deus, ficas automaticamente escravo de Satanás. Ou seja, o diabo não diz isto a ninguém, mas qualquer pessoa que rejeita a Deus, automaticamente é um escravo de Satanás. Mesmo que tu digas que não acreditas em nada. Os deuses, pelo contrário, esses sim, foram criados pelo homem, de acordo com a sua imaginação, com o seu conceito, com o seu desejo. O homem fala daquilo que compreende e entende, na sua capacidade limitada, e muitas vezes está limitando o verdadeiro Deus, não somente para si, mas também para os outros. A Bíblia não esconde o facto que depois do pecado, da queda, os homens tinham os seus deuses e que se tornaram politeístas. A Bíblia não castra a escolha ou a ideia, nem a filosofia humana. O homem desde o princípio teve e continua a ter a capacidade de escolher o que quer e como quer. O homem é o responsável das suas escolhas. Mas o homem tem que se lembrar uma coisa: ele tem que assumir as suas responsabilidades. E o grande problema é que muitos homens, muitas mulheres, não querem assumir as suas responsabilidades perante Deus. Por isso é melhor dizerem que Ele não existe, que Ele não é nada, porque essas pessoas não querem assumir as suas responsabilidades. Quem tem liberdade também tem o dever de assumir as suas responsabilidades e as suas escolhas. Depois de um tempo onde parece que o homem criou os seus próprios deuses, houve alguns que felizmente continuaram a invocar o nome do Criador, o único. É por isso que em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E outra versão diz: Sete foi o pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. É interessante que sempre ao largo da história houve e continuará a haver homens que invocam o nome do Senhor. E eu quero declarar aqui e agora que eu invoco o nome do Deus Todo-Criador. No lugar onde tu estás, podes agora mesmo clamar pelo nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, que tem todo o poder e toda a autoridade. Agora vou ler um pouco daquilo que esta semana escrevi. Indiscutivelmente, o homem tem criado ao longo dos séculos os seus próprios deuses, de acordo com os seus pensamentos, conceitos e imaginações. No seu pensamento, o homem julga que domina tudo, que é poderoso, que é competente, que nada nem ninguém o pode impedir de fazer qualquer coisa, talvez como compensação da sua finitude, das suas incapacidades e limitações. Por isso, desde sempre, teve a necessidade de criar deuses pessoais, locais, regionais e até nacionais. Deuses de ocasião ou momento. Deuses de conveniência. Deuses que se deixam comprar, que são manipuláveis, que se podem ver e tocar. Deuses que se vendem. Deuses que trocam favores. Deuses que são para hoje, mas não para amanhã. Deuses para cada gosto, capricho ou ideia. Deuses que encaixam nas suas preferências ou cosmovisão. Este conceito, na realidade, pode ser verificado através de toda a história da humanidade, através da lista indeterminável de deuses imaginados, criados ou adotados nos diferentes momentos da existência humana. Nas mais diversas civilizações e regiões da Terra, encontramos-los desde o princípio da civilização, com a construção da Torre de Babel, e era toda a Terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E vou ler literalmente o que diz na palavra de Deus em Gênesis 11, 1 a 9. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar,
e habitaram ali, e disseram uns aos outros, veja, disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome. Estão a ver a ideia? O homem queria nome. O homem queria ser Deus, o homem queria ser importante. E esta ideia continua no nosso século XXI. E diz, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E passamos à frente, podíamos ler, mas queremos continuar. Temos então os zigurates, ou seja, construções religiosas que procuravam funcionar como portas para a vinda dos deuses à terra e no intuito do homem alcançar o céu e mostrar o seu poderio. Isto está no versículo que acabamos de ler. Também na Suméria vemos os adeptos de uma religião politeísta caracterizada por deuses e deusas antropomórficos, representando forças ou presenças no mundo. Está também presente nos deuses do Egito, representados com cabeças de animal sobre corpos humanos, que dominavam todos os aspectos da vida no Egito, que seja da realeza, quer de pessoas comuns. A cultura do antigo Egito baseava-se na crença de um panteão dessas criaturas que eram adoradas pelo povo. Imaginem-se, as mais de 1500 divindades explicavam a criação do mundo, representavam as formas da natureza e outros aspectos da vida. Temos também o panteão grego e romano, com a sua grande galeria de deuses, adaptado e modificado através de uma enorme lista de divindades que se comportavam como criaturas humanas, ou seja, eram cheias de ciúme, de inveja, de vingança, de ódio e amor. Daqui podemos passar para a adoção de um conceito semelhante com outro nome, os denominados santos da Igreja Católica Romana, para cada preferência e momento, que são como semideuses e supostos intercessores, não esquecendo também o culto a Maria, em tantos santuários espalhados pelo mundo, o facto de uma mulher humilde, virtuosa, simples e pecadora, como ela, assim mesmo se intitula, ao orar e a chamar a Cristo seu Salvador. E passo a ler Lucas, capítulo 1, versículo 46, que diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A própria Maria deu a Deus o que era de Deus e chamou a Jesus o seu Salvador, porque ela não pode salvar, jamais o poderá fazer, mas o seu Filho Jesus Cristo veio a este mundo para salvar e buscar todo aquele que estava perdido. Abre o teu coração para estas palavras que Maria deixou, para que verdadeiramente também possas buscar em Jesus, o único que te pode salvar. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Maria se torna pela mão dos homens numa deusa-mãe, tal como acontece nos cultos do Mediterrâneo antigos, por ser colocada em certa medida a par de Cristo como corredentora. Mas quero-vos dizer que Atos capítulo 4, versículo 12 declara, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando na prática dizem, Maria, rogai por nós, e a maioria das orações que muitos católicos sinceros fazem, vão para Maria e deveriam ir para Jesus, essas orações, não esquecendo que o Deus deste século, o diabo, Lucifer, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século ou desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verifiquem como o Deus deste século tem muita gente cega
no seu entendimento, espiritualmente falando, e nós oramos a Deus porque em nome de Jesus essa cegueira, desculpem, possa ser tirada e a luz de Cristo possa brilhar no teu e no meu coração a cada dia, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado, glorificado e exaltado, porque Ele é o único e o verdadeiro Deus. Também, certamente, nós temos o diabo como alguém que é adorado e reivindicado por muita gente abertamente e no oculto. Mas há outro Deus que impera, o Mamon, o Deus do dinheiro. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Infelizmente, muitos se deixam dominar por este e outros deuses equiparáveis. Alguns até tendo responsabilidade na liderança religiosa de vários domínios, até do meio denominado evangélico ou cristão, deixam-se seduzir pelo Deus do dinheiro, o Deus da fama, do autoritarismo, da vaidade, das maldições que proferem contra quem não aceita as suas doutrinas, o Deus da prosperidade à custa dos outros e que está presente no culto de muitos. Não quero também esquecer ainda o Deus vingativo de algumas religiões que só os ama a eles e manda matar, violar e destruir os demais. Ainda temos os deuses que dividem o povo em classes sociais ou castas, onde só uns quantos têm direitos e privilégios, vivem da miséria enquanto outros vivem na miséria, e isto é terrível. Recentemente também vimos entronizar-se mais uma vez o Deus do economicismo, cujos seguidores advogam que os velhos, os doentes, não devem viver, porque são um grande peso económico para a sociedade. E aqui em Portugal temos alguns que o têm feito, na Europa temos alguns que o têm feito, no Japão temos alguns, em todo o mundo temos homens e mulheres que seguem, infelizmente, também este Deus. Acham-se na autoridade, os seguidores deste Deus, e na capacidade de colocarem fim à existência dos outros. Já para não falar do Deus de alguns que dizem que os fetos não são seres humanos, mas eles podem definir o que querem e como querem, e quando alguém diz algo em contrário, é logo eliminado. Ou seja, só têm direito, segundo essas pessoas seguidores desse Deus, os que praticam tais coisas, e os que se negam a praticar são como alguém que não deveria existir. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Ainda temos o Deus do materialismo, o Deus do ateísmo, que vendo e comprovando as evidências não acreditam em nada. E terminando no desporto, especialmente na nossa realidade, o futebol e os clubes, que são os deuses de muita gente, e que em nome dessa religião, sim, porque o futebol para muitos também é uma religião, chegam a insultar, prejudicar, odiar e até matar quem não segue esse Deus. E também quero dizer, também temos o Deus dos pedófilos, que acham que as crianças estão à sua disposição para delas fazerem o que querem. E eu quero denunciar o Deus que seguem esses pedófilos, que acham que têm o direito de destruir a vida às nossas crianças. E isso é tão feio, tão mau, não dar liberdade às crianças de viver a sua meninice, a sua adolescência de uma maneira saudável e em amor. Finalmente, o Deus dos que pregam e ensinam que o coronavírus foi enviado por Deus como vingança. Quer dizer que não me revejo nem neste, nem nos demais deuses. O Deus da Bíblia, em quem acredito, criou o homem e, por sua vez, o homem criou os seus deuses. E assim estragou tudo, levando pessoas a não acreditar no verdadeiro Deus por causa das suas atitudes e das suas obras. Agora bem, através de toda a Bíblia, eu posso falar de coisas que estão escritas, que nos provam daquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, no tempo de Jacó, a sua esposa Raquel
ela rouba os ídolos do seu pai Labão, e há quem pense que não é porque ela fosse idólatra, mas sim porque os ídolos tinham um significado na lei de Harã, na Mesopotâmia, e diz que Raquel e Lia disseram a Jacó, seu marido: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai. Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenar. E em Gênesis 29:19 diz: enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Então havia já, como já eu falei, um politeísmo. Havia homens que tinham ídolos, que tinham imagens, e que nem sempre todas as pessoas os seguiam. Harã, a cidade de Labão, como toda a região da Mesopotâmia, tinha as suas leis baseadas no código de Esnuna, que consistia em direito penal e civil. E segundo parece, Raquel, ao tirar os deuses de seu pai, achava-se no direito de os levar, porque considerava a sua herança e a dos seus filhos, especialmente os mais velhos, que tinham por direito herdar esses terafins, bem como toda a propriedade ligada a eles. Na língua hebraica, para ídolo, aparece a palavra terafins ou terafim, que eram estatuetas de deuses familiares, que certamente Deus reprova. O facto de aparecer na Bíblia não diz que Deus aprove, mas porque a Bíblia é um livro transparente, não tenta esconder nada. Geralmente outros livros omitiriam coisas que não lhes digam respeito, mas a Bíblia é clara e fala de tudo para que nós conheçamos a verdade. Também encontramos vários jovens na corte da Babilônia que recusaram servir os deuses. Temos o caso de Cedraque, Mesaque, Abdenego, temos o caso de Daniel, jovens que aprenderam que havia um só Deus e que por ele estavam dispostos a dar a sua vida, como efetivamente o fizeram, e a maneira milagrosa como Deus os livrou. Então podemos encontrar isto no livro de Daniel, especialmente no capítulo 4 e também no capítulo 6, que aconselho cada um de vocês a ler nas vossas casas. Até desde um princípio, estes jovens não quiseram contaminar-se com a comida do rei, que eram comidas que eram oferecidas aos ídolos, e eles não quiseram fazê-lo no respeito ao único e verdadeiro Deus. Agora eu gostava de falar um pouco, e talvez o livro que mais fala de ídolos, de deuses, é sem dúvida o livro dos Atos dos Apóstolos. E a primeira passagem que eu gostaria de compartilhar convosco está no livro dos Atos, capítulo 12, versículo 21 a 23. Diz assim: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles, os homens, a multidão, começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Atos 12, 21 a 23. Sobre este incidente, o historiador judeu Flávio Josefo, ele dá alguns detalhes acerca de este Herodes Agripa. Diz que ele tinha ido a Cesareia e que a sua finalidade era participar de um festival em homenagem ao imperador romano Cláudio. O festival consistia numa série de jogos que eram realizados cada 5 anos na data e aniversário do imperador. Diz que no segundo dia do festival, Agripa entrou na arena bem no início da parte da manhã e diz que o seu traje real era feito de fios de prata. E quando os raios de sol repousaram sobre a sua roupa, ele ficou todo iluminado, refletindo a luz do sol, e parece ser que foi nesse momento que o povo começou a dirigir-se a ele como um deus. O rei, orgulhoso, não repreendeu os seus bajuladores e nem sequer rejeitou aqueles louvores. Josefo, Flávio, escreve que ele foi acometido de uma dor abominal insuportável. Essa dor persistiu por 5 dias, enquanto o rei definhava até finalmente morrer.
quando a palavra de Deus diz que ele morreu comido de bichos e que foi ferido, a palavra de Deus não diz que ele morreu imediatamente. E nós temos que entender que o historiador Lucas, quando está a relatar, a sua finalidade não era falar do pormenor, mas daquilo que lhe aconteceu, do pormenor de quantos anos, de quantos dias estaria a sofrer. Por isso não há nenhuma contradição na Bíblia e em relação a Flávio Josefo. Então, meus amados irmãos, o que vemos aqui é que o povo o aclamou como um Deus, mas afinal de contas, porque ele não era um Deus, morreu. E quantas pessoas há hoje que pensam que são deuses, que pensam que vão existir eternamente, e nós poderíamos ver na história um Napoleão, nós podíamos ver um Hitler, nós podíamos ver tantas pessoas que vieram e estiveram a comandar grandes países e afinal de contas morreram, hoje não são nada. Isto para dizer que o homem pode fazer os deuses que quiser, o homem pode inventar os deuses e o homem até se pode tornar um deus, mas há uma coisa muito certa, o homem não é nada. E neste momento, no período que estamos a viver, eu penso que não é necessário dizer nada mais, porque o homem está a dar-se conta de que afinal não é nada, não tem todo o poder, não tem toda a autoridade, não pode fazer todas as coisas, o seu dinheiro não compra a saúde, o seu dinheiro não dá a eternidade, o único que nos pode garantir a vida eterna é Jesus Cristo. Por isso, meu prezado ouvinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Temos mais outro assunto importante que aconteceu em Antioquia da Pisídia, precisamente com o apóstolo Paulo. Diz que quando a multidão que escutava Paulo viu o que fizera, ou seja, um milagre que fez a um coxo, gritou na sua língua a licaónica: estes homens são deuses em forma humana, descidos até nós, pensando que Barnabé fosse o deus grego Zeus, e que Paulo, por ser o orador principal, fosse Hermes, o sacerdote local do templo de Zeus. À entrada da localidade, trouxe-lhes carroças carregadas de flores, matou bois em sua honra junto às portas da cidade, na presença da multidão. Contudo, quando Barnabé e Paulo viram aquilo, rasgaram desgostosos a roupa que traziam vestida, e correram por entre o povo, clamando: escutem, que estão a fazer? Nós somos seres humanos como vocês. Viemos dizer-vos que deixem de adorar essas coisas insensatas e que, em vez disso, devem adorar a Deus vivo e converter-se a Ele que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Nos tempos antigos permitiu que todos os povos seguissem o estilo de vida que melhor lhes parecia, mas nunca deixou de dar provas da sua existência e de quem é realmente por meio de atos de bondade, tais como mandar-vos chuva, boas colheitas, alimento e alegria de coração. Apesar de lhes falarem nestes termos, Paulo e Barnabé só à custa impediram que o povo lhes oferecesse sacrifícios. E depois desta mensagem, eles apedrejaram os servos do Senhor por não aceitarem a adoração. Verifiquem como é a mente humana. No momento, chama-lhes deuses. No momento, diz que não há outros como eles. E porque esses homens que são honestos e não admitem adoração porque não se consideravam deuses, logo mais vão ser apedrejados. Eu chego a uma conclusão, prezados irmãos e amigos: o homem não gosta da verdade. O homem não ama a verdade. O homem não quer a verdade. Mas eu dou graças a Deus porque eu e muitos de nós aceitamos a verdade. E a verdade faz parte das nossas vidas. O verdadeiro cristão vive a verdade, anuncia a verdade, caminha na verdade, e é isto que todos temos que fazer cada dia. É por isso que nós somos contra a mentira. Eu tenho visto muitos cristãos apologistas hoje da mentira. E se é o seu partido, e se são os seus amigos, e se é o seu clube de futebol que mente, está tudo bem. Mas, irmãos,
O cristão verdadeiro está sempre contra a mentira, porque a mentira é do diabo, a verdade é de Deus. A mentira é dos deuses, é das religiões, a verdade é de Deus. Nós temos sempre que querer pregar, viver a verdade. Eu quero declarar desde aqui, meu irmão, minha irmã, viva a verdade, seja verdadeiro, seja honesto, seja transparente em todas as coisas e não permita que o inimigo lhe tire a si algo que vem de Deus, que é a verdade. A verdade deve fazer parte da nossa vida, do nosso caráter, da nossa família, da nossa igreja, da nossa maneira de andar, da nossa maneira de atuar, da nossa maneira de ser. Nós amamos a verdade. Demonstre isto aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus colegas, que você é daqueles que ama e vive na verdade. Depois nós temos Paulo em Atenas, no Areópago. E quando Paulo os esperava em Atenas, diz que o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Há hoje tanta gente entregue à idolatria. Eu fiquei tão triste na semana passada, quando no nosso país, mais uma vez, os ídolos eram passados no meio das pessoas da terceira idade e não só, para beijarem essas imagens, pensando que estão a beijar algo divino. E esquecem-se que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. Nós não fazemos Deus representar-se através de qualquer tipo de objeto, porque nós acreditamos num Deus que é Espírito. E não temos o direito de imaginar ou fazer Deus através da nossa sensibilidade, através do nosso pensamento, através das nossas ideias, e muito menos propagar essa ideia que é mentira aos outros que estão à nossa volta. E é interessante que Paulo doeu-lhe o coração. E qualquer pessoa honesta, sincera, dói-lhe o coração quando vê pessoas seguirem a mentira e coisas que não a podem ajudar espiritualmente falando e coisas que não a podem salvar. Oramos a Deus pela nossa nação, por todo o mundo, para que o homem, uma vez por todas, reconheça que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E depois também ainda diz que de sorte, Atos 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Na semana passada recordámos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos na sua ressurreição e nós também acreditamos na ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo, mas não só, porque todos terão que comparecer e dar contas da sua vida, mas nós somos daqueles que acreditamos que há vida depois da morte, porque Deus, o verdadeiro Deus, assim o quis. E eu desejo que cada um de nós esteja preparado para se encontrar com Deus. Também, no capítulo 17 ainda, versículo 22 a 23, diz: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo passou por tantos altares, verificou o nome de tantos deuses, mas o que lhe chamou a atenção era um altar que não tinha nenhuma imagem, apenas tinha uma inscrição ao Deus desconhecido. A história, a lenda, conta que há muitos anos aquela cidade tinha passado por uma pandemia terrível e ninguém trazia a solução. Mandaram chamar vários homens
e alguém disse: se calhar vocês têm estado a pedir ao Deus errado e é tempo de pedir ao Deus certo. E ouviram o conselho deste sábio e criaram aquele altar ao Deus desconhecido. Porque no fundo queriam agradar a todos os deuses. Há por aí muita gente a querer agradar a todos. Mas sabem, eu decidi agradar àquele que me criou, àquele que me amou, àquele que deu seu filho na cruz do Calvário pelos meus pecados, àquele que ainda hoje te está chamando, àquele que ainda hoje quer fazer algo pela tua vida, àquele que tem transformado os corações e produzido a fé nos nossos corações. E finalmente Paulo em Malta diz que quando Paulo, no capítulo 28, saiu do naufrágio, diz que ele ajuntou um monte de gavetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão, e quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Há por aí tanta superstição. Mas sabe o que aconteceu? Diz que, mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Assim é a cabeça do homem. Assim pensa o homem. Paulo nunca se considerou um Deus, mas Paulo servia ao único e verdadeiro Deus. Foi por isso que Paulo esteve disposto a dar a sua vida, a entregar a sua vida por amor ao Senhor, mas sem antes ter pregado o Evangelho segundo a força e a capacidade que Deus lhe deu. Poderíamos ainda hoje ler alguns versículos que nos falam sobre deuses, Deus, que nos falam de demónios, que nos falam de espíritos, que nos falam de tanta coisa. Mas lembrem-se apenas disto: Deus há só um. Os deuses foram criados pelos homens. Os demónios, de livre vontade, decidiram seguir Satanás para fazer mal ao ser humano. E ídolos são fabricados pelos homens, na mente dos homens, na cabeça dos homens, para retirar Deus da vida do ser humano. Cuidado se há ídolos na tua vida. Cuidado se tu és dirigido por demónios. E sabem que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio dar vida e vida com abundância. Eu ficaria muito contente se não visse nestes dias, da parte de alguns que se dizem cristãos, palavras de ódio, palavras de vingança. Uma coisa, meus irmãos, é não estarmos de acordo com algo que está a ser feito na sociedade, e todos temos o direito de o fazer, mas cuidado quando temos ódio no nosso coração a alguma coisa. Então isso é um mau sinal. Nós não podemos permitir que o ódio, o rancor, a amargura domine os nossos corações. Todos temos a liberdade, certamente, de dizer aquilo que pensamos, aquilo que está mal, e uma vez mais digo, temos que protestar contra a mentira. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, quando você defende a mentira. Então tem que olhar para Deus e ver como está a sua vida com Deus. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 11 a 12, diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, estendes a tua mão direita e a terra os engole. Também em Êxodo 18, 10 a 11 diz: disse ele, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. E recordem, Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim, disse o Senhor. Não farás para ti nenhum ídolo. Repare bem, nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Levítico, há outro mandamento em 19:4. Não se voltem para os ídolos,
nem façam para vocês deuses de metal. Porquê? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E agora gostaria de compartilhar Romanos 1, 22 e 23. Diz assim, falando dos homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a sua semelhança, do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo está a dizer esta grande verdade, daquilo que os homens têm feito ao longo do tempo, trocam o verdadeiro pelo falso. Isto é terrível. E ainda 1 Coríntios 8, 4 a 6, diz assim, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, e diz, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de facto há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Que grande verdade esta, meus amados irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, 19, 20. Portanto, que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demónios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demónios. Bem, meus amados irmãos, termino com a palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, 17, que diz, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. E então, eu não quero prolongar mais. A Bíblia, através dos seus livros, revela, portanto, esta triste realidade no qual o homem deixa o Deus único e verdadeiro e segue outros deuses, faz os seus ídolos e alguns prestam ouvidos aos demónios. Nós continuaremos a proclamar o nome de Deus. Mas o mais importante é que Deus tem providenciado uma solução divina para o ser humano. E assim, com estes versículos, vou terminar. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo aos Romanos dizia, se tu confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E finalmente, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora, ou diz agora, que todos os homens e em todo o lugar se arrependam. Prezada visita que estás a ouvir este programa e que ainda não entregastes a tua vida a Jesus, este é o momento, esta é a hora de reconheceres que há um só Deus que providenciou para ti, providenciou para mim, providenciou para nós uma salvação, ou seja, saúde espiritual, para que tu não vivas sem Ele, não morras eternamente, não morras espiritualmente, mas tenhas Cristo na tua vida. Aceita Jesus Cristo, entrega o teu coração a Ele.
Arrepende-te dos teus pecados e confessa que Ele é o Senhor e o Salvador da humanidade. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade que Tu nos tens dado de estarmos na Tua presença, falando de Ti, falando também de que o homem tem procurado, tem feito outros caminhos que no final o estão levando à morte, à destruição, mas mesmo assim tu continuas a amar esses homens e essas mulheres e queres, desejas que cada um deles venha ao conhecimento da verdade. E eu oro agora por todos. Oro pelos meus irmãos nas suas casas, pelos seus trabalhos, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Eu peço que guardes, Senhor, protejas, dês a solução, dês sabedoria para os homens descobrirem a medicina, o medicamento, a vacina, Pai, o necessário, Senhor. Oh Deus, protege, consola aqueles que já perderam os seus familiares, consola aqueles cujos familiares estão nos hospitais. Traz força, meu Senhor. Eu tudo entrego a Ti, porque confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém.